Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A partir de hoje eu gostaria de apresentar para vocês a obra A Estrada do Futuro de Bill Gates, que foi lançada pela Companhia das Letras anos atrás, que é um livro que é visionário a nível de tecnologia, porque Bill Gates, que foi um dos fundadores da Microsoft, preveu muitas coisas que aconteceriam no futuro a nível de tecnologia e que se concretizou e que nós usamos hoje no dia a dia. Eu vou ler essa obra na íntegra. Eu começo assim aqui no canal o meu podcast, né, através dessa obra. E eu vou começar a leitura agora. E o primeiro capítulo tem o seguinte título: Começa uma revolução. Escrevi meu primeiro programa de computador quando tinha 13 anos de idade. Era um programa de jogo da velha. Usei um computador enorme, desajeitado, lento e absolutamente fascinante. Deixar um bando de adolescentes brincar com um computador foi ideia do Clube das Mães, da Lakeside, a escola particular que eu frequentava. As mães resolveram destinar o dinheiro arrecadado num bazar de caridade à instalação de um terminal e à contratação de tempo de computador para os alunos. Permitir que colegiais usassem um computador no final dos anos 60 foi uma ideia extraordinária para Seattle da época, pela qual serei eternamente grato. Esse terminal de computador não tinha tela. Para jogar, digitávamos nossas jogadas num teclado semelhante ao de uma máquina de escrever. Depois ficávamos sentados ali em volta até os resultados voltarem pipocando por uma barulhenta impressora. Avançávamos todos para ver quem tinha ganho ou decidir qual a próxima jogada. Uma partida de jogo da velha, que levaria 30 segundos com papel e lápis, podia consumir quase todo o horário de almoço, mas quem estava se importando? Havia algo de muito atraente naquela máquina. Mais tarde percebi que parte do encanto residia no fato de que ali estava aquela máquina imensa, cara, de gente grande, e nós garotos podíamos controlá-la. Éramos muito jovens para dirigir ou fazer qualquer outra das coisas supostamente divertidas que fazem os adultos, mas podíamos dar ordens para aquela máquina enorme e ela obedecia sempre. Os computadores são maravilhosos porque quando você trabalha com eles, obtém resultados imediatos que lhe permitem saber se seu programa funciona. Poucas coisas na vida lhe dão retorno desses. Foi aí que começou meu fascínio por software. O retorno dado por programas simples é particularmente desprovido de ambiguidade. Até hoje eu vibro ao pensar que, quando o programa dá certo, ele funciona perfeitamente o tempo todo, toda vez que eu uso do jeito como eu lhe disse para fazer. À medida que fomos adquirindo confiança, meus amigos e eu começamos a fazer experiências com o computador, aumentando a velocidade das coisas sempre que conseguimos ou dificultando os jogos. Um amigo da Lakeside desenvolveu um programa em Basic que simulava jogo o jogo Banco Imobiliário. O Basic Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, ou Código de Instrução Simbólica de Propósito Geral para Iniciantes, como o nome sugere, é uma linguagem de programação relativamente fácil de aprender que usávamos para desenvolver programas cada vez mais complicados. Esse amigo descobriu como fazer o computador jogar centenas de jogos de maneira extremamente rápida. Alimentávamos o computador com instruções para testar vários métodos de jogo. Queríamos saber quais estratégias ganhavam o maior número de vezes, e aos soluços o computador nos contava. Como todo garoto, não nos limitávamos a brincar com os brinquedos, nós os modificávamos.
Se você já viu uma criança munida de uma caixa de suco e de um lápis inventar uma nave espacial com painel de controle e tudo, ou escutou um daqueles regulamentos de última hora do tipo os carros vermelhos podem pular por cima de todos, então sabe que esse impulso para ampliar as possibilidades de um brinquedo é parte integrante dos jogos infantis inovadores. Também é a essência da criatividade. Claro que naquela época era tudo farra, ou assim pensávamos, mas nosso brinquedo era mesmo um brinquedo e tanto. Alguns não quiseram parar de brincar. Para muita gente na Lakeside School, ficamos associados ao computador e ele a nós. Um professor me pediu para ajudar a ensinar programação e todo mundo achou normal. Mas quando consegui o papel principal na peça da escola, Black Comedy, alguns colegas resmungaram. Por que escolher o cara do computador? Ainda me identifico assim às vezes. Parece que fomos uma geração inteira no mundo todo a arrastar conosco para a maturidade o nosso brinquedo predileto. Ao fazê-lo, provocamos uma espécie de revolução essencialmente pacífica e agora o computador mora em nossos escritórios e lares. Os computadores encolheram de tamanho, aumentaram sua potência e baratearam drasticamente. E tudo aconteceu razoavelmente depressa, não tão depressa quanto cheguei a imaginar, mas ainda assim bem rápido. Hoje em dia encontramos chips de computador de baixo custo em motores, relógios, freios antitrava, aparelhos de facsimile, elevadores, bombas de gasolina, câmaras, termostatos, moinhos, máquinas de refrigerante, alarmes contra ladrão e até mesmo em cartões postais falantes. Estudantes fazem coisas espantosas com micros pouco maiores que um livro, mas capazes de superar o desempenho dos maiores computadores de uma geração atrás. Agora que a informática atingiu preços incrivelmente baixos e se acha presente em todos os segmentos da vida, estamos à beira de uma nova revolução, desta vez envolvendo comunicações a preços sem precedentes. Todos os computadores vão se unir para se comunicar conosco e por nós. Interconectados globalmente, formarão a rede que está sendo chamada de Estrada da Informação. Um precursor direto é a internet atual, que é um grupo de computadores trocando informações através da tecnologia atual. O alcance e o uso da nova rede, além das promessas e dos perigos que representa, são o assunto deste livro. Todos os aspectos disso que está para acontecer parecem emocionantes. Eu tinha 19 anos quando avistei o futuro e baseei minha carreira no que vi. Tudo indica que eu estava certo, mas o Bill Gates, de 19 anos, se achava numa posição muito diferente da que me encontro agora. Naquela época, além de ter a autoconfiança de um adolescente inteligente, não havia ninguém me observando e se eu falhasse, qual o problema? Hoje em dia estou numa posição muito semelhante à dos gigantes da computação dos anos 70, mas espero ter aprendido algumas lições com eles. Num determinado momento, pensei que talvez quisesse fazer faculdade de economia. Acabei mudando de ideia, mas de certa forma toda a minha experiência na indústria da informática acabou virando uma aula de economia. Vi em primeira mão os efeitos de espirais positivas de modelos empresariais inflexíveis. Assisti à evolução dos padrões de produção industrial, fui testemunha da importância em tecnologia da compatibilidade, do feedback e da inovação constante. E acho que talvez estejamos prestes a presenciar, finalmente, a concretização do mercado ideal de Adam Smith. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu agradeço pela atenção de todos e sempre que possível eu estarei aqui fazendo esse podcast para vocês. Futuramente eu vou apresentar outras obras. Essa obra ela é um tanto extensa, então eu vou fazer muitos podcasts ainda a respeito
dessa obra importantíssima. Obrigado, pela atenção de todos e até breve.